E aí, fala pessoal! Hoje a gente não vai falar de terror de streaming comum, a gente vai direto para o Shudder, o lar do horror mais grotesco, arthouse e visceral que você pode encontrar. Eu sou o Marco Antônio, e prepare-se para encarar 10 filmes que desafiam os limites do body horror, da vingança e da paranoia. Essa lista é um mergulho profundo nas transformações mais bizarras da carne e da psique. Pega o controle, apaga a luz e vem comigo para a escuridão. Colaborem com o canal, se inscrevam, deixem um like e um comentário, bora pro vídeo. Número 10, enxertado, título original Grafted. Wei, uma estudante de intercâmbio brilhante e reservada, carrega a profunda vergonha de uma deformidade facial congênita herdada do pai. Ao conseguir uma bolsa em uma universidade na Nova Zelândia, ela espera um recomeço, mas é recebida com a crueldade implacável de sua prima Angela e sua roda social de privilegiados. Assombrada pela pesquisa inacabada de seu pai sobre regeneração de pele, Wei se torna obcecada em usar a fórmula, inicialmente para curar, mas rapidamente para se transformar em outra pessoa. Seus experimentos escalam para a loucura do body horror, onde ela substitui carne, identidades e, por fim, sua sanidade, disposta a cometer atos indizíveis para se libertar de sua própria pele e se tornar a pessoa que a sociedade aceita. Número 9. Wolf Creek, Viagem ao Inferno. Wolf Creek, 2005. 3 jovens mochileiros, 2 britânicos e uma australiana, decidem fazer uma excursão despreocupada até o remoto Parque Nacional de Wolf Creek, no Outback australiano. Quando o carro deles quebra, a ajuda chega na forma de Mick Taylor, um caçador local excessivamente amigável, que se oferece para consertar o veículo. A hospitalidade inicial rapidamente se dissolve em um pesadelo de tortura e sadismo quando Mickey se revela um serial killer brutal e impiedoso. O filme é um survival horror cru e realista, focado na luta desesperada dos jovens para escapar das mãos de um monstro que personifica o isolamento e o perigo primitivo da paisagem australiana. Disponível de graça no YouTube. Número 8. Dark Water, Água Negra. Yoshimi, uma mãe recém-divorciada e lutando pela custódia de sua filha de 6 anos, aluga um apartamento decadente em um bloco de prédio sinistro. A situação financeira precária e a batalha legal aumentam sua ansiedade. Mas o terror real começa com uma infiltração constante de água escura no teto e o surgimento de uma pequena mochila vermelha. O apartamento, saturado de umidade e desespero, está ligado ao fantasma de uma criança que foi abandonada. Este J-horror cria um clima opressivo e claustrofóbico, onde o horror se manifesta através de goteiras incessantes e da fusão do estresse materno com a aparição vingativa. Dirigido por Hideo Nakata, o mesmo de The Ring, Dark Water constrói o terror na atmosfera. A umidade constante, o silêncio pesado e o clima melancólico criam uma sensação de opressão crescente. Mais do que assustar, o filme provoca desconforto emocional, misturando medo e tristeza em igual medida. Número 7. Silent Hill, Revelação. Silent Hill, Revelation 3D, 2012. Heather Mason e seu pai, Harry, têm passado a vida fugindo, sempre trocando de identidade, escapando de forças que não compreendem. Na véspera de seu aniversário de 18 anos, Harry desaparece misteriosamente, deixando Heather com uma pista sombria que a leva de volta a um lugar que ela jurava ter esquecido. Silent Hill. Presa em um limbo infernal entre a realidade e a névoa da cidade amaldiçoada, Heather deve confrontar as criaturas icônicas e perturbadoras, incluindo a enfermeira sem rosto e o terrível Pyramid Head, e descobrir a verdade sobre sua identidade e o culto que a persegue antes que ela fique presa na cidade para sempre. Este também está disponível no YouTube. Número 6. Palhaço no Milharal. Clown in a Cornfield. Queen Maybrook e seu pai se mudam para a cidade esquecida de Kettle Springs, buscando superar uma tragédia recente. No entanto, a cidade está encharcada de segredos e uma tensão palpável entre os adultos amargurados
e a juventude rebelde. Quando figuras mascaradas, vestidas como Frendo, o antigo mascote palhaço da cidade, começam a massacrar adolescentes em uma noite caótica, o conflito geracional se transforma em carnificina brutal. O filme ressuscita a fórmula slasher com um toque neon saturado e violento, onde os milharais se fecham e a matança aumenta. Quinn precisa lutar para sobreviver a um festival de morte distorcido, provando que a vingança de uma geração tem um sorriso que jamais pisca. Número 5. Renascido do Inferno. Hellraiser, 1987. Frank Cotton é um hedonista que adquire uma enigmática caixa quebra-cabeça, a configuração do lamento, prometendo prazeres supremos. Ao resolvê-la, ele é dilacerado e levado para uma dimensão de dor pelos cenobitas, seres extradimensionais liderados por Pinhead. Anos depois, seu irmão Larry e a esposa Julia se mudam para a antiga casa de Frank. Um acidente de Larry faz com que o sangue respingue no sótão, ressuscitando Frank, que agora é uma criatura grotesca sem pele. Frank chantageia Julia para que ela lhe traga vítimas humanas, cujo sangue ele absorve para regenerar seu corpo. O filme é um clássico body horror que explora os limites da dor, do prazer e da perversão. Número 4. A Casa do Medo. Ghostland, 2018. Uma mãe e suas 2 filhas herdam uma casa isolada e antiga, mas na primeira noite são atacadas por invasores sádicos. 16 anos depois, a filha mais velha, Vera, é uma escritora de sucesso. Mas a caçula, Beth, ainda vive com a mãe na casa, traumatizada e incapaz de lidar com o passado. Um telefonema de Beth leva Vera de volta ao local, onde ela descobre que o terror daquela noite de invasão pode estar acontecendo novamente e que a percepção da realidade de Beth se deteriorou. O filme é um pesadelo de home invasion que usa flashbacks brutais e distorções psicológicas para confrontar o trauma reprimido e a impossibilidade de escapar da dor. Dirigido por Pascal Laugier, o mesmo de Mártires. A Casa do Medo é um terror psicológico que brinca com a linha entre realidade e imaginação, criando uma narrativa que deixa o público constantemente em dúvida sobre o que é real. Também disponível de graça no YouTube. Pessoal, a ajuda de vocês para o canal crescer é imprescindível. Então se inscreva, deixe seu like e comentem o que estão achando. Deixe sugestões. Vou dar uma dica. Muitos destes filmes têm de graça aqui no YouTube. Porém, eu também assisto em um aplicativo que se chama YouCine, que é pago, mas vale a pena para quem gosta de filmes e séries. Bora pro vídeo. Número 3. Fale Comigo. Talk to Me, 2023. Um grupo de adolescentes descobre uma forma perigosa e viciante de conjurar espíritos usando uma mão embalsamada. O ritual consiste em dizer, fale comigo, e em seguida, permitir que uma entidade o possua temporariamente. A adrenalina do contato sobrenatural se torna viral. Mas as regras são claras. Não se pode deixar a entidade ficar por mais de 90 segundos. A jovem Mia, lidando com o luto da morte da mãe, se torna viciada no jogo. Quando as possessões se tornam violentas e o limite de 90 segundos é quebrado, o portal entre os mundos se abre e a fronteira entre a atração e a invasão espiritual incontrolável desaparece, desencadeando consequências aterrorizantes. O horror não está só nos espíritos que atravessam, mas no vício dos jovens em buscar experiências cada vez mais intensas, sem medir as consequências. É pesado, assustador e mostra como muitas vezes brincar com o sobrenatural custa muito mais do que se imagina. Número 2. Halloween. VHS Halloween. Uma coleção abandonada de fitas de vídeo aparentemente inofensiva promete uma noite de diversão de Halloween, mas desencadeia um pesadelo puro. Esta antologia Found Footage oferece 5 curtas-metragens grotescas, cada uma sendo uma visão retorcida do feriado. As narrativas incluem casas assombradas que ganham vida assassina, doces amaldiçoados que induzem ao horror e o registro de pesadelos capturados diretamente pela câmera.
Dirigido por um coletivo de cineastas obcecados por horror, o filme é um carnaval de terror distorcido, onde as tradições de infância se dissolvem em um caos banhado a sangue. Ele explode os tropos de Dia das Bruxas com gore brutal e uma nostalgia sinistra que faz a inocência parecer o verdadeiro terror. Número 1. A Noite do Ceifador. Night of the Reaper. A estudante Dena relutantemente volta à sua cidade natal e é forçada a aceitar um trabalho de babá para o filho do xerife Rod. Enquanto Dena cuida do garoto, o xerife começa a receber pacotes crípticos contendo fitas de vídeo e objetos misteriosos, sugerindo que o brutal assassinato de uma babá anterior não foi um evento isolado. Conforme a noite avança, Dena é perseguida por um serial killer mascarado, conhecido apenas como o Ceifador. A casa se transforma em uma armadilha claustrofóbica, cheia de ruídos e sombras, onde o medo de Dena é intensificado pela paranoia. O filme é uma homenagem tensa aos clássicos slashers de babás dos anos 80, adicionando um elemento de suspense e de investigação, ligada ao trauma passado do xerife. Chegamos ao final de nossa lista de hoje. Qual destes você já assistiu? Ou ficou com vontade? Se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço a todos e até breve.